Boa noite a todos, boa noite ao professor Christian, obrigado pelo convite, boa noite aos colegas de mestrado, que eu já vi que tinha alguns colegas, né, e aos demais participantes, né, interessados no tema. Bom, tem um pensamento do Einstein que ele diz que os temas mais perigosos são aqueles que têm as menores páginas, as menores quantidades de páginas em livros, né? Quando eu vi medida de dispersão, escolhi aleatório, depois que eu vi no capítulo do livro que tinha apenas quatro páginas, né? Então eu vi que eu tinha que pensar muito bem como é que eu ia conduzir. Bom, procurei fazer um material que ele pudesse ser o mais objetivo e não tão raso, mas também não tão maçante, né? Então, vamos falar sobre as medidas de dispersão ou de variabilidade. Então, o que é uma medida de dispersão? Então, a medida de dispersão ou de variabilidade, ele é um número que quantifica o quão espalhados os dados estão em torno de uma medida central, né? De uma média ou de uma mediana. Então, realmente a partir de uma medida de centro. Com isso, se todos os valores eles forem iguais, a dispersão ela acaba sendo igual a zero. Quanto mais diferentes entre si, maior é a sua dispersão. Mas e o porquê medir a dispersão, né? Então ela indica o quão espalhados estão os dados em torno de uma tendência central. Ela permite comparar grupos com a mesma média, mas com uma variabilidade diferente, e fundamentalmente para inferência. Então, são os casos de erro padrão e intervalo de confiança. Eu procurei fazer um quadro comparativo, né, dentro das medidas de dispersão, né? Então, uma amplitude de variação, ela é uma medida, a medida mais simples de dispersão é a amplitude de variação, que é a diferença entre os valores extremos, o mínimo e o máximo. A sua aplicação é para uma visão rápida de alcance dos dados. Ela é útil para uma checagem inicial e controle de limites. A segunda medida de dispersão é a variância, né, que é a medida dos quadrados dos desvios à média. Assim como o desvio padrão, ele é a raiz da variância. A aplicação de ambos justamente para medir a dispersão em torno da média. Então, ela usa de todos os dados para a base da inferência, para a base para inferência e para comparar a consistência dos processos. O intervalo interquartil, ele acaba sendo a distância entre o terceiro e o primeiro quartil, representando 50% centrais dos dados. Então, ele exclui os primeiros 25% e os últimos 75%, né, considerando o dado central. A sua aplicação justamente é para medir a robustez da variabilidade. Assim como o coeficiente de variação, ele é basicamente para variabilidade relativa, né, que ele faz para justamente muito comum utilizado, né, para fazer a comparação de dispersões em variáveis de comunidades ou escalas diferentes, comparando moedas, unidade de medida, né, e assim como alguns outros dados. Ok, tem, professor? Professor Christian? Sim. Não, eu fiz só sinal, mas acho que não está aparecendo para você. Não. Eu desativei a minha segunda tela. Ok, pode prosseguir. Joia. Então, gente, procurei trazer assim numa forma mais dinâmica e mais
prática, né, justamente aquilo que foi disposto, né, dentro do capítulo do livro. Professor Christian, eu depois eu acabei não me atendo se havia necessidade de trazer alguns exemplos um pouco mais robustos, né, em relação às suas aplicações, ou a base era base teórica? Não, fica a critério do apresentador. Ok, então, como eu como eu não acompanhei os seminários anteriores, então justamente eu acabei me atendo ao que estava estritamente ao capítulo. Mas dentro das aplicações, né, falando aí um pouco da minha área, né, dentro da área financeira, né, na área que eu atuo, quando a gente fala muito de análise de investimentos, né, principalmente análise de viabilidade econômica, se considera muito, né, dentro da medida de dispersão, ela é muito considerada o intervalo interquartil, né, principalmente para poder analisar a sazonalidade, né? Então, se a gente olha períodos de sazonalidade, não somente de uma cultura agrícola, mas também de fundos variáveis, né? Isolando fatos que podem, fatores externos de política externa, que pode impactar realmente numa projeção, né? Então, utilizando o intervalo interquartil, ele é extremamente, é um divisor de águas, né? Justamente para a gente não ter uma distorção, né? Ou um viés na análise econômica, tá? E assim como o coeficiente de variação, que é, né, extremamente habitualmente utilizado, né? Então, corriqueiramente, a gente acaba nem prestando atenção nisso. Eu acho que é uma das primeiras. Eu acho que é um dos primeiros coeficientes que a gente aprende, né, a poder comparar ao longo do nosso desenvolvimento humano, né? Assim como a própria aplicação diz da amplitude de variação, né, ela é uma visão rápida, ela não permite uma checagem, ela não permite uma exclusão, né, uma exclusão tanto de um mínimo, de um máximo, concentrando, olhando os dados centrais, né, então ele acaba considerando todos os dados neles em si, né. E a variância e o desvio padrão, não tão utilizado aí na matemática financeira, né, falando, né, falando mais especificamente da área em que eu aplico, né, então justamente ele acaba ganhando mais alguns outros tipos de importância, né, principalmente quando a gente vai olhar desvio padrão, somente em casos especificamente sobre retorno de investimento, né? Então, fazendo um pouquinho desse paralelo, né, dentro da aplicação dentro da minha área, dentro do meu dia a dia, né? Então, acredito que eu pude trazer era algo que não pudesse ficar aí tão massivo e tomasse tanto tempo aí dos nossos participantes. Fica aberto aí às interações.